Valendo! Boa noite, galera. Mais um Pode Pra Cima aqui, episódio hoje muito especial. Hoje eu trago aqui no Pode Pra Cima Sidney Rosseto e Felipe Rosseto, mais conhecido como meu pai e meu irmão. Sejam bem-vindos. Obrigado, Obrigado, Seja bem-vindo. muito obrigado. obrigado. Hoje a gente vai trazer bastante conteúdo aqui sobre a trajetória, vocês vão conhecer a trajetória pessoal deles, né, e a trajetória profissional também. Os dois vão contar um pouquinho aí, são formados em direito e vão trazer um pouquinho desse mundo da advocacia aqui pra vocês. E aí, me conta um pouquinho aí. Quem vê pensa que eu não te conheço, né? É verdade. Pai, conta um pouquinho da sua trajetória lá de trás, quando você começou, quando você era moleque lá, Eu o seu primeiro comecei, emprego. eu comecei a trabalhar desde criança, né? Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi em 1979, né? Foi como entregador de roupas numa tinturaria. Lá em Adamantina, a tinturaria era do seus Del Compare, né? Eu trabalhei, Na época que existia, era office boy, né? O nome do não era bem, serviço. não era bem precisamente um office boy, eu era um entregador de roupas, né? De segunda-feira de manhã eu coletava e geralmente de quarta para frente a gente já entregava as peças, as roupas para os clientes, né? Legal. E aí, vou continuar com você. É, você teve dentro da sua trajetória lá, quando foi mais próximo de você entrar no fórum, a parte de office boy mesmo, que você fazia, né? Eu entrei em 1980, dia 25 de novembro de 1980. Eu entrei como office boy no fórum. E somente saí no dia 6 de fevereiro de 2020, após 39 anos, 2 meses e 15 dias. Aí, galera. Meu pai, 39 anos no fórum, lá de Adamantina, né? Pra quem Sim. não conhece eles, são lá de Adamantina. E como é que foi essa jornada toda lá no, no fórum, esse desafio? Eu trabalhei naquela época de 1980 até 1986, eu trabalhei no cartório de notas, né? Eu era office boy, depois fui auxiliar da justiça, né? Depois disso me tornei escrevente, né? De 1986 até, que nem eu falei, até 2020, eu me aposentei como escrevente técnico judiciário, um cargo do E Tribunal de Justiça. escrevente era um cargo concursado. Exatamente. Só que eu não fui concursado porque eu fui beneficiado antes da Constituição Federal com a lei estadual. Ah, tá. E aí, o que que faz um escrevente, para quem não O sabe? escrevente, nada mais, nada menos, ele cumpre processos, né? Civis, criminais, eh, fiscais, ele cumpre o processo, cumpre o despacho judicial. E eu fiz isso durante muitos anos. Expede ofício, carta precatória, mandados, faz audiência, esse tipo de trabalho. Legal. E o Lipe, Eu, Felipe Machado Rosseto. é, como é que você se interessou pela área do direito, assim? Você foi influência total da família, não? Um pouco de influência do meu pai, né, também. O pai brincava lá, falava assim, não faz direito, não. É, a gente sempre vai pelo caminho errado, né? É, a gente brinca na odonto assim também, fala, não, pô, ninguém te avisou, só depois que faz. Mas Acabei indo por esse caminho aí, tá feliz? É isso que você quer? feliz. É um campo muito amplo e tenho vários campos, né? Vários setores ali, Vários né? setores, né? Posso ir mais pro direito público, direito privado. Legal. E pai, sabendo que você foi escrevente técnico por longos anos, quando que você se interessou em fazer direito? Eu me interessei quando eu comecei a trabalhar com processos, né? Na época tinha alguns funcionários que eram bacharéis em direito e tal, e eu via que eles tinham um conhecimento a mais de quem não sabia nada. Aí eu, aos 35 anos de idade, em 1997, eu ingressei na faculdade de Direito, né? E me formei no ano de 2001. 2001.
E foi lá em Adamantina mesmo. lá na FAI. Nós somos da segunda turma de Direito. Aí, ó, legal. E aí, meu irmão, seguindo os passos do meu pai, também entrou na faculdade de Direito, só que que ano que você entrou? Eu entrei em 2015. 2015. Isso. A 2015. sua turma já era 30ª? 30ª alguma coisa. Muita água rolou aí. Muito. E de escrevente técnico, depois você teve dentro da sua trajetória, um cargo de diretor. Eu fui escrevente-chefe durante 4 anos. Depois eu fui diretor mais 4 anos também. E como o cargo é de confiança, o juiz escolhe as pessoas, outra pessoa, né, para entrar no cargo, né? É cargo de confiança e ele põe gente que ele se E confia mais. foi logo no final da sua carreira ali até você se aposentar, né? Eu saí em 2014, né, que eu era diretor de cartório, e aí voltei a ser escrevente. Trabalhei mais 5 anos e pouco lá no cartório do Juizado Especial Civil de Adamantina, né, até me aposentar. Legal. Galera, vocês que estão assistindo aí, estamos eu nem sei que episódio a gente tá. Eu ia falar que número de episódio, mas eu nem sei. O mês de julho, a gente vai fazer alguns programas gravados, tá? E pra quê? A gente tá passando por uma reestruturação, mudança de formato. E aí, em agosto, a gente vai trazer o podcast de uma forma diferente, com conteúdo mais interativo pra vocês. 17, episódio 17. Obrigado, Gu. E continuem prestigiando a gente aí. Para quem não é inscrito no canal, se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem com os amigos. Conteúdo muito bacana aqui. E depois de fazer a faculdade, você não chegou a exercer a profissão, né? Você ficou todo esse tempo no fórum e só passou a exercer a profissão. Já tinha OAB, né? Já, Já tinha OAB, mas passou a exercer a profissão só agora após sim. aposentadoria, que foi em 2020, né? Eu me aposentei em 2020, aí em março veio a pandemia, né? Aquele problema todo no mundo todo. E aí eu esperei mais ou menos aí 1 ano e pouco, em agosto de 2021, eu comecei a trabalhar, comecei a advogar. Qual que foi o maior desafio, assim, dentro da faculdade, assim, para vocês dois? A rotina era complicada? Pra mim era rotina. Para mim era mais tempo para estudar, né? Eu tinha que Como fabricar, fazer trabalhava, o meu tinha que conciliar os dois, né? Como a faculdade era noturno, durante o dia a gente ficava meio que sem fazer nada, né? Então, ou a gente Você era vagabundo, então. era vagabundo. Mas aí, né, como eu não queria ser vagabundo, eu optei por fazer estágio. Certo. No caso, meu pai trabalhava no fórum, né? Que ano que você começou a fazer estágio lá, você lembra? Terceiro ano da No faculdade? primeiro ano de Primeiro? faculdade eu já ingressei no estágio lá na Prefeitura de Adamantina, setor jurídico. E como é que foi sua experiência lá no estágio? Ah, cara, como foi uma primeira experiência profissional, foi uma experiência legal, muito aprendizado. Famoso escraviário, né? Servia Carregava- café e limpava banheiro. Carregava muito processo nas costas, processo pesado pra caramba. Era o E, dia inteiro, né? e você, vai? Então, você perguntou a respeito da qual a maior dificuldade. Isso. A maior dificuldade era arrumar tempo para estudar, né? Porque eu tinha os 2 filhos pequenos, a minha esposa ela não trabalhava fora, a minha sogra era viva, morava comigo, né? E eu tinha que arrumar tempo para estudar. Então, 10, 15 dias antes de começar as provas, eu levantava 5h30 da manhã e começava a estudar. 5h30 da manhã eu começava a estudar. E era dia frio, chovendo, tinha que ir lá para outro quarto, onde eu guardava meu material de estudo, e eu ficava até às 8h30 estudando. Aí eu tomava café e ia para o trabalho. É isso aí. E depois você teve alguma outra experiência de estágio?
Estagiei em escritório de advocacia também. Que aí é totalmente diferente de prefeitura. Totalmente diferente, né? Porque em prefeitura você mexe mais com o setor público, né? Você atende ao pessoal, né? A população e tal. E escritório já é mais particular, né? Sim. E aí, lá no É escritório empresa que mesmo. você trabalhava, vocês prestavam serviços em Isso, era todas as áreas mais, do direito ali. era mais previdenciário e trabalhista. Tá. É isso aí. É, separei algumas perguntinhas aqui pra gente ir fazendo. Pra você, Lipe, como é que foi a transição da faculdade para o mercado de trabalho pós-formação? Né? Depois que você formou, como que foi isso? Como é que você arrumou emprego? Eu tive um empecilho, né? Que depois, logo que eu me formei, fiz a formatura e veio a pandemia. E aí, uma semana depois que eu fiz a formatura, fechou tudo o comércio, fechou todas as coisas e eu meio que fiquei a Deus dará, assim, porque foi um período meio sabático, assim, né? Na história, né? Com Então, certeza. eu fiquei meio perdido, assim. E aí, depois. Então, eu tive dificuldade, no caso, para entrar no mercado de trabalho. No caso, na minha área. Aham. E aí, você. Quando que você arrumou emprego? Foi quando você foi fazer. É, Estagiar lá em Salmourão? isso. Eu já prestava serviço lá em Sagres, né? E fiquei 2 anos lá, prestando serviços. E logo depois tive uma indicação lá, né? Como diretor de licitações, do setor de licitações. Na prefeitura lá Na de prefeitura de Sagres. Sagres, Que é isso. uma outra, pra quem não conhece, é Que é uma outra cidade, né? uma cidade grande lá perto no Lá no interior. interior de São Paulo. Deve ter 10 mil habitantes. Dá 30 minutos do Diadamantina, né? Cidade que eu moro. Pertinho. Legal. E aí você começou a trabalhar nessa área de Isso. direito Direito público, né? público. Prefeitura também. Ligado à prefeitura. Legal. E agora uma perguntinha pro pai aí. Como é que foi você entrar no mercado de trabalho dentro da advocacia? De imediato, eu sei que você não quis abrir escritório próprio, mas vocês estão, tanto o Felipe quanto o meu pai, eles estão fazendo a demanda de OAB, né? Sim. Então, a transição foi a seguinte, a gente, quando você começa a advogar, você faz a inscrição na Defensoria Pública do Estado, né? E lá na Defensoria vem vários casos. E eu notei, assim, que a maioria dos casos é tudo direito de família, né? E eu já gostava dessa área, né? Tanto que eu vou fazer uma pós-graduação, né, nessa área também. E eu notei, assim, muitas causas assim, de família, pensões, ação de alimentos, investigação de paternidade. E, e na parte criminal, notei assim, que tem muito problema Lei Maria da Penha e tráfico de drogas. É o que mais pega lá. É o que mais pega. Show. Lipe, você teve vontade de fazer uma especialização? Como é que foi? Como eu estou atuando nessa área, né, do direito público, eu optei por fazer uma pós-graduação em licitações e contratos pela nova lei agora. Nova lei de licitações, né? É algo que muda sempre? Como é que é isso? Essa nova lei, ela mudou totalmente, né, a lei de licitações, a 14133, a nova lei. E é uma nova fase, assim, da licitação. Mudou totalmente. Tá certo. E conta um pouquinho da sua rotina lá, o que você faz lá hoje, atendendo lá na prefeitura. Na prefeitura, eu atuo mais montando os processos, né, de licitação. Para quem não sabe, o que é uma licitação? Licitação é uma compra pública, né? Para você comprar uma caneta lá para a Pela prefeitura. prefeitura, você precisa fazer um processo totalmente transparente, público,
para que haja transparência, Uhum. né? E aí você que cuida dessa Isso, eu parte cuido dessa parte jurídica do de processo compras, de né? compras. E o E a prefeitura lá, o que mais compra? O que mais você pega lá? é mais o básico mesmo, né? Que é material escolar, cesta básica, Alimento, gêneros alimentícios, de tudo, cara. Tudo, coisa tudo. de escritório. A regra Tem é, compras grandes também, tipo, vou comprar um carro, tem que sim, passar por licitação. carro, tudo que você for comprar dentro de uma prefeitura ou setor público, você precisa fazer um processo de licitação, né? Essa é a regra. Uhum. E lá tem pregão também, ou Tem não? pregão. Pregão é uma modalidade de licitação, né? Como que funciona um pregão? Pregão é como se fosse Um leilão. um leilão, né? Existe pregão aberto, fechado Não conhecia? e atualmente Pregão é tipo assim, o menor preço leva, isso é o menor preço. Ou o entendeu? menor lance, né? O menor lance. Isso, E aí, às vezes, acaba comprometendo um pouco a qualidade do que é colocado pra dentro, entendeu? isso. E em prefeitura tem chucho, não tem? Não exatamente. Tem muitas que a gente sabe que tem, obviamente a gente não quer te comprometer, mas. É, e aí, como é que funciona a sua rotina hoje, pai? Depois de aposentado, por que que você não quis ficar de boa, só viajando, gastando dinheiro que ganhou? É porque também é o seguinte, né? Eu sou um pouco ansioso, né? Então eu gosto de minha mente, minha memória sempre tem que trabalhar, sempre tem que fazer alguma coisa, né? Não é só. Minha rotina é a seguinte: eu acordo de manhã, quando tem pouco serviço, eu vou à academia, faço meu exercício, depois eu faço minha caminhada, volto para casa e começo a fazer alguma coisinha. Quando eu não tenho trabalho a executar, a entregar, eu vou estudar um pouco e vou fazer um pouco de pesquisa. Esse é o meu dia, para mim passar o dia. E fora esses trabalhos, né? Eu trabalho como voluntário na igreja Nossa Senhora de Fátima e Adamantina, na minha comunidade, onde eu presto trabalho em várias pastorais, né? Depende do dia, de repente o padre te liga lá, fala, ó, tem que buscar um móvel na casa de fulano, aí a gente pega a caminhonetinha dele e vai buscar. Ou tem alguma cesta para entregar, a secretária da igreja me liga, aí eu vou lá, entrego a cesta básica para a pessoa. E Alan, assim por eu diante. também, esqueci de falar, eu também atuo no direito privado, né? Advocacia privada. Que é, no caso, o quê? O caso é atuar para ter cliente específico, né? Ah, sim, tanto pessoa física quanto Isso. jurídica. Mais no civil. Legal. Tô inscrito também na Defensoria Pública. É isso aí. Ó, galera, pra quem não é inscrito no canal, se inscrevam no canal aí, dê um curtir, compartilhem com os amigos e ajudem a gente aí hoje, entrevistando o Felipe e o Sidney. Podcast em família aqui hoje. E ainda falando da parte de licitação, que você comentou aí, Lipe. Como que essa lei, né, exemplifique aí, o que ela trouxe de mudança agora para a parte de licitação? Essa lei, ela trouxe, extinguiu duas modalidades que existiam antes, né? Que antes existia a carta convite, né? E, e a tomada de preço, que agora não existe mais, e criou uma nova modalidade chamada diálogo competitivo, que é uma modalidade mais específica, assim, um pouco mais difícil de ser usada, Hum, mais para municípios grandes. uhum. E com isso, E dentre outras mudanças, tem muitas outras mudanças. Não tem como ficar aqui porque vai até amanhã. vai até amanhã, muita mudança. Tem algum caso lá da parte de licitação que você achou curioso, que você possa compartilhar aqui com a gente? Um caso, tipo,
Tipo que assim. Ah, alguma curiosidade lá de dentro da prefeitura, alguma compra em específico, uma compra que foi muito volume, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Ah, Se você lembrar, você fala aí. pode. Pode falar, pô. Deixa eu pensar aqui. Tipo que assim. Ah, alguma coisa curiosa dentro do processo de licitação, alguma coisa fora da curva, alguma. Cara, como eu trabalho num município que não é tão grande, né? Então, assim, as compras não são tão altas. Então, assim, o que mais a gente está utilizando hoje é mais dispensa, que é um procedimento que é um procedimento específico, né? Vai até 59 mil. É um processo de dispensa de licitação. Como é um município pequeno, a gente está utilizando mais essa modalidade. Ah, entendi. Então, até 59 mil é um processo licitatório, Isso, mas é um isso. processo mais simples, vamos dizer Isso, assim. mais simples. Tá certo. E, pai, voltando para sua parte aí. Você falou que tem mais contato lá com o direito de família, né? Até por conta Sim. da defensoria. E tem algum caso lá mais curioso? Vira e mexe, você para e conta uns casinhos pra gente. Compartilhe um caso. Na área de direito de família, Que você pegou lá. Sem citar detalhes, nome. É, Não, porque meu pai é ixi, assim, agora. conta. Ah, porque eu fiz de não sei quem. Agora, presidente. assim, de momento, assim, é difícil agora te falar, né? Que engraçado, assim, né? Não, não engraçado, mas algum caso que te marcou, assim, algum caso de. Teve aquele caso que você contou Conta aquele caso do estupro. do estupro de menor Isso. Então, vulnerável. foi o primeiro caso que eu peguei, de um rapaz lá de Mariápolis, de uma criança de 7 anos, né? Foi o primeiro caso que eu fui advogar. E é difícil de advogar no direito penal, porque ainda mais nesse caso de estupro de vulnerável, que a palavra da vítima ela tem muita força, né? E é difícil, a E no vítima caso você foi nomeado para foi defender nomeado. o. Foi nomeado numa véspera de audiência, não tinha conhecimento nenhum do processo. Inclusive no dia lá antes da audiência, eu fui nomeado numa sexta-feira, né? E a audiência era na segunda-feira. E eu iria já de prontidão já peticionar para o juiz para redesignar a audiência para mim tomar conhecimento da ação, eh, tomar inteiro da ação, tipo assim, verificar antes, né, se averiguar, mas não deu tempo. Num fim de semana, num domingo de manhã eu procurei o réu, que ele morava lá em Edamantina, e eu conversei com ele durante uma hora e meia para se atentar aos fatos, né? E foi feita a audiência normalmente, na segunda-feira. E por incrível que pareça, deu um problema na gravação da audiência lá. Precisou gravar no computador, precisou gravar nos celulares da assistência social, da psicóloga. Teve que fazer 4 gravações para dar uma, né? E E foi em dias diferentes, né? não, foi no mesmo dia. Foi tudo no mesmo dia. Só que lá no dia da audiência a vítima se retratou, ela não quis, ou ela não quis se manifestar, ou ela se retratou na época e ele foi absolvido. Foi Qual isso que que, aconteceu. qual que é o maior desafio dentro de um caso assim? Porque qual que é a pena A pena é de 10 anos de reclusão. se condenasse, né, o réu? Exatamente. E aí, e também a justiça é assim, né? Se condena, o cara fica 10 anos preso lá, né? Poderia ser injustamente, Exato. que provavelmente foi esse caso, né? Depois de toda a audiência lá, né? A vítima, acho que ela teve 3 versões diferentes, né? Ela estava sendo orientada Isso. pela responsável. E eu achei super interessante esse caso. E
Se lembrar de outro aí, a gente já compartilha aqui com o pessoal também. Aí teve outro caso também de um rapaz lá também que ele furtou um veículo lá em Mariápolis também. Ele estava embriagado e tinha tomado um remédio também. Ele pegou um veículo e bateu o carro na estrada também. Acabou com o veículo da pessoa. Eu também sou advogado dessa pessoa e No ele foi caso, você vai ter que condenado. defender Ele ele. foi condenado e eu fiz um recurso para o tribunal. Nós estamos aguardando a resposta do tribunal, né? Mas foi um caso assim também que o carro estava com a chave no contato, tudo, e ele já estava Teve a embriagado. facilidade ali do ato. Exatamente. Ele estava embriagado, tinha tomado um remédio forte lá, se não me engano é diazepam, e misturou junto com bebida. Ficou meio doidão lá e pegou o carro e bateu o Que carro. doido. Foi isso que aconteceu. E como que é pra você, assim, defender uma pessoa que tá ali como a parte errada da história? O advogado de defesa, Só pega o fudido. ou outro caso que vier, né? O advogado, ele é advogado, ele tem que exercer a profissão dele, ele tem que defender o que aparece e ele tem que tirar daquela situação ruim, ele tem que tirar alguma coisa boa para poder defender o cliente dele. É isso que tem que ser feito. Agora, e tem que estudar, É toda pesquisar, né? E é, tem que fazer o melhor possível para poder é saber fazer a separar defesa a do réu. razão da emoção É, ali e não muita se gente envolver critica com. a defesa criminal. Eu não sou especialista em criminal. Como eu falei, né, quero fazer uma especialização em direito de família. Mas as pessoas, às vezes, por não saberem, elas criticam muito a defesa criminal. A defesa criminal não é uma defesa fácil, é uma defesa difícil, certo? E então você tem que procurar dentro do processo, dentro do que você estudou, do que você sabe, de que você vai ter que tirar da vítima, da testemunha, para você pleitear em defesa do acusado. Fazer, é como se diz, tem que tirar leite de pedra para poder você Você vai fazer defender defesa. os direitos do réu. Exatamente. Como as pessoas falam, critica a defesa criminal, que nem o Felipe acabou de falar, né? Você tem que fazer, não defender a moral da pessoa, você tem que defender o direito dele dentro do direito penal. É isso que a defesa pleiteia e faz. As pessoas acham que o cara errou, cometeu um crime, ele não tem direito nenhum, né? Mas não é bem assim, né? Ele tem os direitos dele dentro. Exatamente. Garantidos pela lei penal e pela Constituição, né? Bacana. Galera, pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam aí no canal, curtam, compartilham o Pode Pra Cima Podcast. Estamos aqui todas as terças, geralmente das 7h30 às 9h30. E hoje tô recebendo aqui Felipe e Sidney, batendo um papo sobre a parte de direito, principalmente direito público e direito de família. Pai, falando sobre direito de família ainda, aparece muito caso lá de divórcio, separação. Como é que você lida com esses casos lá? Aparece muitos casos, né, de divórcio. Separação nem tanto, né, porque a lei, apesar disso, a lei ela não foi abolida, a lei de separação. O divórcio hoje com a emenda, agora eu não me lembro o número dela, na Constituição Federal, ela foi mudada, foi alterada, né, para melhor, né? Você não precisa esperar mais 2 anos para se divorciar. Você agora, se seu casamento não deu certo, simplesmente você vai lá e contrata um advogado e faz o divórcio, né? Não precisa esperar mais 2 anos, né? Com essa emenda constitucional, o tempo já foi, já é extinto, né? Você já pode entrar com o divórcio direto. E como que funciona um processo de partilha de bens dentro de um divórcio? É um pouco assim complexo, né? Se o casal amealhou vários bens durante a vida em comum, você tem que ver o tipo de regime de bens, né? Por exemplo, se a pessoa casou no regime de parcial de bens, 50% do que foi amealhado durante o casamento e 50% vai ser para o marido e 50% para a mulher. E assim por diante, né? É assim que funciona. E
Da mesma forma lá de antigamente, o pessoal divide faca, garfo. Eu trabalhei na época que eu fazia audiência na parte civil lá em Adamantina, na segunda vara, no começo dos idos dos anos 90, eu fiz uma audiência lá com o Dr. Donizete, lá, que é um juiz de direito aposentado que mora em Marília hoje, né? E era uma separação de um casal bem simples, né? E bem simples, né? Como pode falar, eles eram pobres, né? Então eles quiseram dividir tudo, né? Dividir as cadeiras, a mesa, dividir as facas, os garfos e Meu assim Deus. por diante. É a É, audiência mais difícil de fazer. Exato. é, É. de partilha de bens. É, aparece muita guarda lá e convivência de filho? Parte Sim, de... aparece. Eu tô com um caso agora Como que é de feita uma essa... reversão de guarda, né? Uma pessoa que mora fora, eu recebi uma nomeação de uma pessoa que mora fora, e eu estou fazendo um trabalho lá de tentando reverter a guarda para a mãe, né? A mãe não tem a guarda do filho, quem tem a guarda é o pai. Então nós estamos tentando reverter a guarda em favor da mãe. E o Não que, é, que o é juiz difícil. pontua? Se, Pontua sempre pelo bem-estar da criança, né? O juiz sempre pontua. Tanto é verdade que num processo de guarda, existe um estudo social, que é feito pela psicóloga e pela assistente social, então né? tem que ter esse trabalho à parte. Exatamente. Isso. Dentro do processo tem que ter um estudo social. E nesse estudo social, diante das provas que o juiz analisa, né, tanto do autor como do réu, depois o juiz vai fazer uma sentença para se aquilo que eu pleiteei lá vai ser provido ou não. Se não for provido, nós podemos fazer um recurso lá para o Tribunal de Justiça, né? Espero que seja E tipo assim, provido. o juiz pontua. Ah, o pai consegue pagar uma escola particular pro filho, a mãe não. Requisitos assim ou não? Ou vocês não têm acesso a Não, esse ponto? eu nunca trabalhei num caso assim, desse tipo aí, né? Já pegou revisional de Alimentos. alimentos. Como que foi isso aí? De pensão alimentícia, né? Isso, é. O, o rapaz, né? Caso da. Procurou a defensoria, né? E a gente foi nomeado. Eu fui nomeado. E ele queria ingressar com uma ação revisional de alimentos, né? Porque, segundo ele estava pagando um pouco acima do que foi estabelecido lá pelo juiz. E aí ele pediu pra gente ingressar com uma revisional de alimentos e a gente ingressou. Como é que funciona? Como que o juiz determina o valor de uma pensão? Fala aí, Ipe. Então, é o seguinte, quando a pessoa está trabalhando, é descontado um terço do que ele recebe, quando ele está trabalhando. Quando não está trabalhando, É regra isso ou não? é regra. Isso, é isso. É Tá regra. no Código É Civil. lei. E quando ele não está trabalhando, ele tem que pagar um terço do salário mínimo, certo? Muitos casos que eu tenho acompanhado com jurisprudência, pode ser pago até 50% do valor das pensões que estão atrasadas. Pode ser descontado até 50% do que a pessoa recebe, quando tem pensão alimentícia em atraso. A Entendi. jurisprudência determina, autoriza. No caso de uma revisional é quando, por exemplo, a situação financeira do pai melhorou ou piorou. Aí ele pode optar por ingressar com uma revisional de alimentos. Tem custo isso para quem tá ingressando? Quando é pela defensoria, não. Não. Mas isso também é solicitado de forma Defensoria é até 3 salários mínimos, né? que aí o cidadão tem acesso ali ao Isso, direito tem acesso ao direito de defesa, né? de defesa de forma gratuita. Isso. Para pleitear também a Também para ação, né? pleitear, né? Legal. É, não sei se vocês já tiveram contato lá com casos de adoção de criança. Ainda não peguei nenhum caso assim É, específico. mas é comum ser feito e geralmente é feito de Sim. forma através de processo, né? Exatamente.
Como você comentou, pai, parte de violência doméstica, aparece muita Lei Maria da Penha lá. Infelizmente é o que tem mais acontecido, né, no Brasil, não sei se no mundo também, mas aqui no Brasil tem muito processo Lei Maria da Penha. E como que a legislação brasileira ela protege a vítima? Protege a vítima, porque a vítima tem que fazer a denúncia, né? Faz a denúncia e depois o delegado já investiga. Se for caso de flagrante, a pessoa já é presa, né? E, e responde a processo crime pela Lei Maria da Penha, né? E quais são as medidas legais disponíveis para proteger e punir os agressores hoje? Medida para proteger. É, Então, é assim que funciona. A proteção, o juiz, ele dá a medida cautelar, né, para a vítima sair do lar, né? Ela vai para outro lugar eh, e vai se proteger, né? Se o acusado ele cometeu o delito, ele vai ser preso, né? Certo? Se não foi preso em flagrante, quando não é preso em flagrante, é aberto o inquérito policial e corre todo aquele trâmite burocrático processual, né? Até investigar, abre o inquérito policial para investigar, depois tem uma denúncia do órgão do Ministério Público, o juiz recebe a denúncia e vai processar o feito. Processando o feito, necessário ter um advogado de defesa para acompanhar o caso e fazer a defesa, né? nos casos de medida protetiva, aí o juiz que estipula lá, ó, você não pode O, ficar ju- num raio de tantos. o juiz estipula a medida protetiva para proteção da vítima, ou seja, o acusado ele não pode se aproximar da vítima nem por nada, nem aproximar e nem mandar mensagem via celular, via WhatsApp, não pode, tá? Ele não pode falar com a vítima mais. De forma nenhuma, nem por rede Exatamente. social, nada. Não, não pode. Porque ele está cometendo uma desobediência, né? Tá certo, explicado. Galera, pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam aí no canal, Pode Pra Cima Podcast. Agora no mês de julho, os episódios estão sendo gravados para um novo formato. Em agosto, já tá aí, hein? Tá chegando. Pai, teve muita alteração no direito da família da sua jornada aí jurídica? Ah, teve algumas, né? Teve alguma Que nem eu falei aí para você a mudança respeito. significativa A aí? lei do divórcio aí ela foi alterada, né? E tá tendo agora no Congresso Nacional, vai ter um novo Código Civil e tem uma parte do Código Civil que vai ser alterado. Essa alteração vai vir em cima do direito de família. E tem algumas alterações que, logicamente, tem que passar pelo Congresso Nacional, pelo Senado e pelos deputados federais, para depois o presidente fazer, Sancionar. À medida que sancionar. a sociedade vai avançando, né, Exato. é As leis necessário têm que se que. faça as atualizações, né, Exatamente. legislativas. É, hoje, qual que é o seu principal desafio como advogado de direito da família? Meu principal desafio é você advogar, aprender, trabalhar, pesquisar, que é mais importante. Esse é o grande desafio. E acontece dos clientes chegarem e tipo, isso aqui já é causa ganha. Não existe isso, né? Deixa Não. esse recado para as pessoas aí. Realmente, você não pode falar isso para o seu cliente, né, isso é causa ganha. Porque primeiro você tem que conversar com o seu cliente, analisar o processo dele, verificar as condições, orientar ele, né? Para depois você fazer a tua. Se você estiver advogando para a parte requerida, você tem que, né, trabalhar para ele, fazer a parte, contestar a ação e tal. E tem que ser bem feito o trabalho. Não pode fazer qualquer contestação. Tem que fazer uma boa contestação. Para mim, na advocacia, o principal Desafio. desafio é a captação de clientes. Eu acho que
Tem muitos É advogados, difícil mesmo, realmente. principalmente na nossa região, acho que aqui também, Brasil São Paulo, todo. no Brasil todo. Tem muitas faculdades de direito, então eu vejo que hoje existe uma grande dificuldade nessa captação de clientes. Uma competitividade ali Competitividade bem, muito, bem alta. muito alta, assim. Comparado até muito maior que outras profissões. Meu pai é um grande reconciliador de casais. Minha mãe que brinca, fala, ó, o casal vai lá, pede a separação, aí meu pai faz é o quê? A primeira, Você tem que uma fazer. conciliação ali? Você é o seguinte, né? Ela está citando um caso aí que eu fui nomeado e eu conversei com o casal, com duas crianças pequenas, tudo, né? E O orientei casal vai lá eles, separar, o casal volta. orientei eles Além e de ser tal. advogado, ele tem que ser psicólogo também. É, orientei o casal para fazer o divórcio e tal e pedi os documentos, né? Daí uma semana a moça me ligou, e falou, a gente se precipitou, a gente estava vivendo uma crise conjugal e nós não vamos mais se divorciar. Aí eu falei, tudo bem, ótimo, melhor assim, né? Menos um casal divorciado na sociedade. É o que mais acontece, né? Acontece bastante, né? Bastante. É, acontece. Comigo já aconteceu 2 vezes já. Que conselho que você dá lá pra eles nesses casos assim? Pra Pensar quem tá bem, passando. pensar bem, analisar bem, porque problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos, e em casamento não é diferente. É. E processo não é brincadeira, né? Tem que alertar eles. Processo judicial não é brincadeira, né? Exatamente. É, Sempre bom o casal repensar, né? Dar um tempo. Vai que volta, né, pai? Exatamente. pai, tem mais alguma coisa na parte de direito da família que você queira pontuar aí com a gente? Algum outro caso específico? No momento, assim, não estou me lembrando de mais nenhum, não, mas é assim. O direito, que nem o Felipe falou, o direito, ele não pode ficar assim, ele sempre tem que ser modificado, alterado, porque hoje nós vivemos um outro tipo de sociedade, né? Que nem ele pontuou, e vou pontuar novamente agora, hoje em dia existe muita união afetiva, né? União afetiva entre homem, homem, mulher, mulher, homem com mulher. Existe, Que é a união houve estável. muita, exatamente, houve muita mudança, né, nessa parte aí, né? Qual que é a diferença hoje de um casamento e de uma união estável? Casamento, As pessoas estão cada vez mais se casando menos exatamente. por conta dessa. Casamento, ele já é diferente, porque o casamento você tem que apresentar os documentos, O casamento tem um teor religioso também por também trás. tem. E tem a parte civil, né, que você tem que apresentar os seus documentos, fazer o edital de proclamas e casar, né? Apresentar, marcar a data. Esse é o casamento, né? Ele é codificado, ele é legislado também, né? Não que a união estável não seja. A união estável é diferente, porque Hoje ela não lá no interior a gente fala amigado, né? esse termo ele não se Não usa existe. mais, né? Ou concubinato, né? Agora vive de união estável. É o que mais existe hoje, eu acho que no Brasil, é a união estável. Que é. É a união do homem com a mulher, ou de um homem com um homem, ou de um homem, ou de uma mulher com uma mulher. Vive a união estável. Existem casamentos também, né? Nessa parte aí. E, tipo assim, tem dentro da união estável tem direitos, deveres. Ou Lógico. tem a união estável, Legislado. você tem que assinar um papel que você está Não vivendo de união precisa, estável. não Não. precisa. A não ser que você vá no cartório de notas e faça uma escritura pública de Pode, união estável. pode fazer também. Pode ser feito lá. Aí tem várias recomendações, aí a pessoa pode fazer as reivindicações, os critérios que ele vai fazer a escritura, né? Mas, geralmente, junta-se, né? Como se diz um amigo, né? Junta-se o marido com a mulher e vão viver juntos. Aí vem os filhos, vive de não estável e assim por diante. A moda agora nos casais é fazer contrato, né? Exatamente. Contrato, é Isso. verdade. Eu vi É. essa reportagem esses dias lá.
Contrato de namoro, o Hendrick, Existe, a mãe dele lá virou meme. existe contrato de namoro, contrato Jogador de união do- estável e assim por diante. Legal. Voltando lá atrás, né, até para a gente falar um pouquinho da parte de inovação e tecnologia dentro do direito, você pegou toda essa bagagem, essas mudanças dentro lá do fórum, né? É, exatamente. No Como ano é que foi essa mudança foi de difícil, hein? processo De papel, papel eletrônico. para eletrônico? Foi difícil, não foi fácil, não. Quando a gente trabalhava no cartório, a gente trabalhava em cumprimento em processo, era físico. Tinha que cumprir na máquina de escrever, tinha que pôr o papel carbono, naquela época lá. Aí você errava, tinha que refazer, etc e tal. Depois, no início dos anos 90, nós começamos a comprar computadores, né? Para facilitar um trabalho de um colega, do outro, nós começamos a comprar computador no fórum, né? E ganhamos algumas máquinas também, e a gente foi trabalhando. Aí ficou mais fácil o cumprimento, né? Porque estava tudo gravado, os mandados, os ofícios, as precatórias. Na época que existia disquete ainda. Exatamente. Não existia pendrive, era disquete. Nossa. E depois, a transição, quando eu trabalhava no fórum ainda, no cartório de juizado de pequenas causas lá em Adamantina, foi feita a transição, né? Do papel para o digital. Não foi fácil. Teve uma pessoa que ficou com a gente durante 15 dias lá no cartório só ensinando. Enquanto ela estava lá, a coisa começou a fluir, Andar. trabalhar. Depois ela foi embora, aí começou os problemas, né? Aí veio as dificuldades. Exatamente. Não foi uma fase, foi uma fase difícil, né? Porque a gente tinha que estudar, aprender, tipo assim, a gente tinha os manuais para você ler e a gente lia de final de semana e tinha que cumprir processo. Não foi um período fácil, foi difícil. Mas como que você enxerga essa mudança aí? Foi Facilitou? ótimo, facilitou muito, né? No caso, a pessoa, se ela tem um celular, ela consegue fazer uma audiência, né? De qualquer lugar que ela tá. Se ela tá no trabalho, ela consegue pegar o celular, Participar. clicar no link e participar da audiência. Então, E hoje facilitou as muito, audiências, a grande maioria, agora que tudo tá online, voltando tudo online. pós-pandemia, mas Isso, tudo online. a grande maioria hoje é online, né? Isso, Exatamente. Facilitou muito aí o muito. acesso das partes e Principalmente depois que veio a pandemia, né? Agora, já era antes, né? Mas agora é quase 100%, né? Exato. E como que você enxerga o futuro da advocacia, pai, hoje? O que você enxerga de tendência aí? Como que esses novos advogados têm que se preparar para essas mudanças? Olha, eu entendo assim, né? Na minha capacidade de trabalho e tudo. Eu tenho 60 anos de idade. Eu tenho que reaprender muito. Eu tive e tenho que reaprender muita coisa na área de informática, né? E na área do sistema do tribunal. Porque se você não aprender, você fica para trás. E quando você não sabe, você tem que perguntar, tem que aprender, ou perguntar para um colega e assim por diante, para você tentar É, poder fazer. E para eu você, vejo Lipe? assim, a advocacia hoje, ela depende, né, de ferramentas como Instagram, LinkedIn, próprio Facebook, tem advogados que usam para captar clientes, né, no caso. Que é o que hoje é o que você enxerga como maior dor ali Isso que é dentro do nicho. isso que é uma maior dificuldade dentro desse nicho, né? Eu vejo assim. Legal. E também hoje tem as IAs, né, inteligência artificial que também Ajuda muito. ajuda muito e futuramente pode ser que a gente encontre dificuldade. Que a IA tá fazendo muita coisa que é serviço nosso, né? Entendi. Exatamente. Revisão de contrato, revisão de peça. Vocês vão ter que. A gente vai ter que batalhar bastante. Não é fácil, Se não, não. se você acha que a profissão de advogado daqui a um tempo não vai existir mais?
Eu acredito que sempre vai ter que ter um Eu advogado. acho que sempre vai ter, porque o advogado vai precisar de advogado, né? Para fazer uma audiência, para fazer um júri. Porque o advogado, ele participa das relações humanas. Não tem como você não falar que não vai precisar mais de advogado, e tal. Vai ter que ter um advogado para orientar, para Mas talvez os conversar. processos hoje que são mais complexos, com as IAs, eles Vai enxuguem, né? facilitar muito. Vai Exatamente. enxugar bastante. Vai enxugar bastante coisa. E o que que motiva vocês hoje dentro da carreira de advogado? Dinheiro, pode falar. Dinheiro. Eu acho Não, que, da minha além do parte, dinheiro. é ajudar as pessoas, né? Eu adoro ajudar as pessoas. E é muito bom ver o bem-estar das pessoas, né? A pessoa conseguiu ganhar uma causa. Eu acho que isso é gratificante dentro da área do direito. Sim. Poder ajudar, né? É, é difícil, né? Que nem o Felipe falou, é difícil captar cliente, né? Realmente não é fácil, é difícil. Só que a gente faz um trabalho para, assim, para, que nem o Felipe falou, para ajudar as pessoas, né? Para poder ajudar, para poder tocar o processo dela, tal. O dinheiro, ele é consequência. Ele é consequência do que você faz. Se você atende bem o cliente, conversa, de repente ele pode voltar, né? Você não pode, assim, maltratar, trabalhar mal. Sempre tem que procurar Advogado trabalhar trabalha direitinho. muito com indicação também, né? Querendo ou Exatamente. não, você pega Muito. uma causa ali, aí Isso. indica para um familiar, indica para um, para Sempre tem outro. aquela pessoa que vai falar, ó, Vai fazer o boca a boca ali. contrata ele lá, ele ganhou uma causa pra mim e tal. E como que vocês equilibram a vida profissional com a pessoal hoje? Igual o pai falou, já tem a rotina dele, consegue ir na academia, fazer as coisas dele. E você, Lipe, como é que é a sua rotina hoje? Minha rotina é levantar cedo, eu vou pra academia, gosto de ir cedo, né? 6 horas da manhã. E pelo menos 3 vezes por semana. E O que mais te desafia, assim, no seu dia a dia é a distância do trabalho, é a essa rotina? distância que, querendo ou não, cansa, né? Um pouco. E Quantos quilômetros você roda por dia ali? 40 ida e volta, 40 mais 40 dá 80, né? ida e volta. Isso. Então Eu é acho que é o um canso. pouco É desgastante, um né? pouco Igual a gente fala do trânsito em São Paulo, desgastante. mas querendo ou não, ele passa pela mesma coisa. E às Meio que vezes, sem né, quando trânsito, né? tem alguma ação que eu pego por fora, eu procuro trabalhar à noite, né? Então, Uhum. ou aos fins de semana. Então a rotina é um pouco desgastante. Mas A faz diferença é parte, que né? lá não tem trânsito, é aqui tem. É isso aí. É, tem uma perguntinha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Galera, pra quem ainda não é inscrito no canal, mais uma vez, se inscrevam aí no canal. Dê um like aí, curtam, compartilhem com os amigos. E vamos pra cima. Ó, como que o advogado ele pode ajudar, por exemplo, um pequeno empreendedor que ele não tem essa capacidade financeira de ter um advogado, por exemplo, na empresa dele. Como que você acha que Depende. como que ele Por pode ter esse exemplo, no caso, acesso? se ele não tem condição financeira, ele pode procurar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e através lá da Defensoria, juntamente com o convênio junto com a OAB vai nomear um advogado para ele Ou ele pode pleitear, Hoje né? procurar também os Sejusques. os Também. Sejusques, né? É, Toda cidade tem Sejusque, vocês sabem ou não? A maioria a das maioria comarcas tem. tem. A maioria tem. O que é o Sejusque? É um centro de solução de conflitos, né? Que lá não tem processo, né? É marcada uma audiência de conciliação e as partes tentam fazer uma conciliação e resolver o litígio. Às vezes o pequeno empreendedor não recebeu o valor do cliente. Ele pode Ele pode solicitar. estar lá indo lá no Sejusc, o pessoal vai atender ele lá e E lá eles oferecem um serviço consultivo também. Ah, tem uma dúvida sobre tal coisa. Também, lógico. Legal. Estamos caminhando para o final do Pode Pra Cima. Desde já agradecer a presença de vocês aqui. eu que agradeço.
Por conta da distância, a gente não conseguiu fazer esse programa antes, mas deu certo. Final de temporada. Próxima temporada, a primeira temporada finaliza agora em julho e logo em seguida, né, sem férias, sem pausa, a gente vai fazer uma temporada agora em agosto, a segunda temporada. Muito mais conteúdo sobre empreendedorismo e muito mais interativa com vocês. Para finalizar aqui, que conselhos vocês dariam para quem está começando agora na carreira de advocacia? Deixa a sua visão aí para o pessoal. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a entrevista, eu gostaria de agradecer o acolhimento aqui. E respondendo a sua pergunta, para quem está começando, realmente não é fácil, é difícil, né? E é difícil para mim começo também. Todo começo é difícil, mas a pessoa tem que estudar, tem que perguntar para um colega a dúvida, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar e tem que correr atrás. Tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Fala aí, Lipe. Deixa a sua visão aí. Cara, tem que estudar. Mas também tem que estudar formas de captar clientes, formas de divulgar o seu trabalho, o seu serviço. Não é só ser bom tecnicamente. Não, acho que isso é o de menos. Tem que saber captar, saber Não adianta gerir. você sabe ter o conhecimento teórico. Você tem que saber também, se você quer empreender na área da advocacia, você tem que procurar ferramentas, né, para divulgar o seu trabalho. Pessoas que vão te ajudar ali nessa isso, jornada. Procurar pessoas, né? E é isso. Exatamente, tá certíssimo. Pra cima. Criar um perfil lá no Instagram, né? Se diferenciar de alguma forma. Diferenciar de dentro do alguma mercado. forma, né? LinkedIn, Facebook, seja lá a forma que a pessoa vai usar. A ferramenta que ela vai usar. TikTok. TikTok também. Tem um advogado que veio aqui, o Dr. Josinaldo, ele falou que usa bastante bastante o TikTok para divulgar o trabalho dele e tem bastante cliente através dessa ferramenta. Jus Brasil. Tem várias ferramentas aí. Show de bola. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, pode ir pra cima. Sigam a gente nas redes sociais também. @PodeProCima Podcast. O meu @ é @Luan Rosseto. Fala aí o seu. Felipe Rosseto. É Sidney Rosseto, tá, né? É. Sigam lá a gente no Instagram e pra cima. Obrigado, boa noite. Tamo junto. Roda a vinheta, diretor.